Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos briefings de missão mais intensos que existem, as instruções dadas aos primeiros apóstolos lá em Mateus capítulo 10. É, na prática, uma aula sobre estratégia, sobre risco e, claro, sobre convicção. A grande questão que guia nossa análise é essa. Afinal, quais foram as ordens de partida para uma missão com o objetivo de mudar o mundo? Vamos descobrir juntos. Olha, o cenário já começa de um jeito bem surpreendente. Sem dinheiro, sem suprimentos e, para completar, um aviso de perigo extremo. Não é exatamente um pacote de incentivos padrão, né? Isso já mostra que não estamos falando de uma missão qualquer. Então, primeiro vamos ver quem foi convocado para essa tarefa. Toda missão começa com a escolha da equipe certa, e aqui não foi diferente. E aqui está a equipe, os 12. Nomes que hoje são muito famosos, como Simão, Pedro, os irmãos Tiago e João. Mas o interessante é que o grupo também tinha figuras bem improváveis, tipo Mateus, que era um cobrador de impostos, e Simão, o nacionalista. Uma diversidade e tanto. E claro, Judas Iscariotes, a figura que mais tarde se tornaria o traidor. Ok, com a equipe formada, vamos para as regras do jogo. Um bom briefing precisa ter diretrizes claras, e este capítulo detalha exatamente isso. As ordens eram bem diretas, divididas em 4 passos. Primeiro, o público-alvo, as ovelhas perdidas de Israel. Segundo, a mensagem principal, o reino dos céus está próximo. Terceiro, a ação prática, curar e libertar. E a quarta regra, que é fundamental para entender a lógica da missão, tudo tinha que ser de graça. Agora, a lista de proibições é ainda mais radical. Nada de dinheiro, de nenhum tipo. Nada de bagagem, de roupa extra, nem mesmo um cajado para se apoiar. A estratégia aqui era de uma dependência total na hospitalidade local. Um verdadeiro exercício de confiança de que a mensagem que eles levavam seria o suficiente para abrir as portas. Mas o briefing não era só sobre o que fazer e como se virar no dia a dia. Tinha também uma parte bem sombria e realista. Os avisos sobre os perigos que eles iam enfrentar. Essa aqui é talvez a metáfora central de todo o briefing. Ovelhas no meio de lobos. Isso descreve uma vulnerabilidade extrema, né? E qual a resposta para isso? Uma combinação de duas coisas. A astúcia para navegar pelo perigo e a inocência para manter a integridade da missão intacta. E os avisos eram brutalmente explícitos, não eram coisas vagas. A lista parece um manual de sobrevivência. Perseguição nos tribunais, violência física nas sinagogas, confronto com as maiores autoridades e, talvez o mais doloroso de tudo, a traição vindo da própria família, resultando num ódio generalizado. E diante de tudo isso, a instrução tática era para se preservar pelo bem da missão. A ordem não era para buscar o confronto a todo custo, mas sim para recuar e continuar o trabalho em outro lugar. A prioridade era a continuidade da missão. Com tantos perigos físicos e sociais, a preparação psicológica era crucial. Então, a próxima parte do briefing fala diretamente sobre como lidar com o medo. E aqui o texto faz uma distinção muito importante sobre o medo. O medo de pessoas que só têm poder sobre o corpo deveria ser deixado de lado. O verdadeiro temor, um respeito profundo, esse sim deveria ser reservado a Deus, que tem poder sobre a existência inteira, corpo e alma. E para reforçar essa ideia de não ter medo, o briefing usa uma analogia bem poderosa, que começa com um número bem simples: 2. O número de pardais que naquela época eram vendidos por quase nada. E aqui vem a conclusão da analogia. A ideia é, se nenhuma criatura de tão pouco valor é esquecida, imagina eles, que eram a peça central dessa missão. É uma mensagem muito forte sobre valor e proteção, mesmo no meio do caos. Agora a gente chega num dos conceitos mais desafiadores e muitas vezes mal interpretados desse texto. A ideia de que a missão não traria harmonia imediata. Pelo contrário, ela traria conflito. Essa é uma declaração de impacto, né? A espada aqui é uma metáfora para divisão. A mensagem que eles levavam era tão radical que ia forçar as pessoas a tomarem um lado, o que inevitavelmente criaria conflito em vez de uma paz superficial. E essa divisão ia atingir o coração da sociedade, a família. O texto prevê conflitos nas relações mais íntimas que existem. A lealdade à missão e à sua mensagem poderia colocar membros da mesma casa uns contra os outros. Ou seja, o ponto central é este. O comprometimento exigido era absoluto, a ponto de superar a lealdade familiar. Uma escolha extremamente difícil que redefinia todas as prioridades da vida de uma pessoa. Depois de tantos avisos sobre sacrifício e perigo,
O briefing termina falando do propósito por trás de tudo isso, da recompensa, explicando por que no final valeria a pena. A recompensa estava ligada a um princípio de representação. Acolher um desses mensageiros era o mesmo que acolher a própria fonte da mensagem. E isso dava uma importância gigantesca tanto aos missionários quanto a quem os apoiava. E isso se aplicava ao menor ato de apoio. O texto deixa claro, nenhuma ajuda, por menor que fosse, como dar um simples copo de água fria, passaria batido. Cada gesto de suporte à missão tinha seu próprio valor e sua própria recompensa. E, finalmente, o resumo de tudo se condensa nesta imagem poderosa. Tomar a sua cruz era uma expressão que significava aceitar o sofrimento e até a morte. Era a declaração final sobre o nível de entrega que essa missão exigia. E é assim que o briefing termina. Quando os termos de uma causa envolvem risco total e um sacrifício tão pessoal, a gente é levado a pensar, afinal, qual é o verdadeiro custo de uma convicção.